Bom dia, turma do sétimo ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de Geografia de vocês. E eu queria dar alguns avisos importantes para vocês agora, tá? Essa semana nós faremos a nossa P1, então assistam essa aula com bastante atenção para que vocês consigam entender o conteúdo e também estudar para a prova. Por quê? Porque será o conteúdo dessa nossa aula de agora que cairá na nossa prova, tá? Então, assistam essa aula com bastante atenção, anotem os pontos mais importantes dessa aula e, ao final da aula, quando você terminar de anotar os pontos importantes, tire uma foto e poste na plataforma, tá? Para que assim eu possa dar a pontuação para vocês de participação. Outra informação importante que eu quero dar para vocês não deixe as atividades acumularem até o final do bimestre, tá? Essa semana nós vamos encerrar essa primeira parte do quarto bimestre, então coloque as atividades dessa primeira parte do quarto bimestre em dia até essa semana, tá? Para que assim, a semana que vem, quando a gente iniciar a segunda parte do quarto bimestre, seja um bimestre mais tranquilo para todos nós, tá bom? Então, façam suas atividades. Geralmente, eu dou em torno de uma semana de prazo para vocês fazerem a atividade. Então, façam as atividades atrasadas e essa nova também, tá? Outro aviso importante, eu vou dividir essa nossa aula em duas partes. Então, vai ser essa parte 1 e a parte 2. Vocês vão assistir, então, os dois vídeos, tá bom? Então, o nosso conteúdo de hoje está lá no caderno 3, página 46. Podem pegar o caderno para acompanhar a leitura comigo, se vocês quiserem. E se vocês não quiserem, podem acompanhar somente aqui pelo vídeo. Mas eu sugiro para vocês que vocês assistam esse vídeo com bastante atenção e também que vocês leiam o livro da página 46 até a página 51 do caderno 3, tá? E também faça suas anotações dos pontos mais importantes, porque assim você vai conseguir se sair muito bem na prova, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. O nosso conteúdo de hoje é sobre os meios de comunicação e transporte, influências na economia. Vocês estão vendo essa imagem aqui abaixo, que tem um grupo de pessoas no restaurante, né? E essas pessoas estão todas mexendo no celular. A socialização contemporânea é que as pessoas fiquem assim no celular. Vocês já devem ter visto essa imagem, até porque em uma aula que eu gravei, alguns de vocês falaram que tem celular. Então, vocês já devem ter visto essa imagem em algum lugar que vocês forem, em algum restaurante, algum almoço de família, que chega um determinado momento onde todas as pessoas pegam o celular e ao invés delas socializarem entre si pessoalmente ali, elas preferem culturalmente, também porque já se tornou um hábito de todos nós, ficar no celular igual está nessa imagem. Mas será que essa imagem, será que essa realidade, ela contribui para a economia? Vamos entender um pouco. Se você tem uma rede social, Facebook, Instagram, Twitter, enfim, seja o que for, e nessa rede social, a pessoa que está ali, né, o chamado blogueiro, e ele fala, tem um restaurante perto da sua região, que a comida é muito boa, ou então, tem uma loja onde tal objeto, tal roupa, tal sapato, enfim, é muito bom, é barato, não sei o quê. Será que você vai se interessar por aquilo? Será que esse meio de comunicação, ele vai fazer com que você ache determinado comércio interessante e que você vá para esse comércio comprar nesse comércio? Pode ser que sim, não é? Muitas pessoas são influenciadas por esses influenciadores digitais, por isso que o nome já chama influenciadores, para adquirir mercadorias por meio dessas publicações. Então, isso movimenta a economia. Essa nova cultura da modernidade, de você ficar no celular, enfim, ficar como está nessa imagem, todos estão no celular, se tornou um hábito e também se tornou cultural, tá? Não vamos dizer no mundo todo, nós sabemos que tem alguns lugares do mundo que não têm acesso a tanta internet assim disponível. Nós temos o exemplo de Cuba, onde a internet ela é limitada, não somente a internet, mas também a alimentação, acesso a algumas coisas são limitadas pelo governo. Então, a população tem menos acesso. Então, o Brasil é um dos exemplos que tem acesso à internet liberado para você acessar o site que você quiser, a informação que você quiser. Então, essa influência digital, essa influência da comunicação, ela influencia sim na economia, tá? Vamos entender um pouco sobre isso.
Os meios de transporte e comunicação estão em constante evolução. Nós sabemos que essa tecnologia, esses meios de comunicação, eles estão mudando a todo momento. Imagine que você compre hoje um celular muito caro, que tem uma tecnologia de ponta, que ele é o melhor celular do mercado. Daqui a um mês vai aparecer com certeza um celular melhor do que aquele. E sempre vai aparecer celulares melhores do que aqueles anteriores. Então isso, gente, é um meio capitalista, claro, de você gerar, recursos financeiros. E isso também está atrelado a essa evolução constante da tecnologia. E essa evolução, ela tem dois motivos. O primeiro motivo é porque a sociedade está cada vez mais necessitada de novas tecnologias e novos meios de comunicação. E o segundo motivo, claramente, é para o lucro capitalista. Então, o mercado capitalista, o segmento capitalista, ele lucra muito com isso. Porque se ele te vender um celular agora, esse mês, pelo valor X, e no mês que vem ele lançar um celular que tem só uma coisinha mais avançada do que o seu celular anterior por 2x, possivelmente algumas pessoas vão comprar. E o capitalismo vai sempre lucrando com isso, tá? Tais mudanças impactaram tanto no dia a dia das pessoas quanto na economia mundial. Você já pensou como seria um dia inteiro sem esses meios de comunicação? Já pensou a comunidade inteira sem um dia de comunicação? Ah, professora, se eu ficasse um dia sem celular, eu não ia morrer. Com certeza, mas já pensou o impacto que isso causaria? Por exemplo, por dia, vários influenciadores, eu digo da realidade do Brasil, claro que é a nossa realidade, por dia, vários influenciadores influenciam, obviamente, várias pessoas a comprarem produtos, alimentos, sapatos, roupas, enfim, vários artigos que aquilo movimenta toda uma economia por trás. Fora que você também tem não somente a internet, mas você também tem a televisão, que você tem aquelas propagandas que são propagandas que te induzem a comprar coisas. Isso tudo faz com que a economia gire. Então, isso contribui para a economia. Então, quando você tem esse pensamento de ficar um dia inteiro sem os meios de comunicação, não é você ficar o dia inteiro somente sem mandar uma mensagem no WhatsApp, ou ver o Instagram, o Facebook, Twitter. Não é isso. É toda uma influência que você tem por trás desses meios de comunicação que colaboram, que contribuem para aquela economia local, tá? Vamos continuar aqui. Meios de comunicação no mundo. Gente, eu vou colocar meu óculos porque eu não enxergo quase nada sem óculos. Vai ter um reflexo aí da tela, mas vocês vão relevar isso, tá? O processo de comunicação na sociedade baseia-se na transmissão de informações em pontos diferentes do espaço. Para ser transmitida ou transportada do remetente para o destinatário, você tem alguns meios para você fazer com que essa mensagem chegue de mim para você. Então, essa mensagem pode chegar por meio de cartas, por meio de telefone, por meio de televisão, por meio da internet. A nossa comunicação aqui, por meio dessa aula, ela se dá por meio da internet. Vocês vão assistir a minha mensagem pelo celular, computador, televisão, enfim. É um meio que eu vou conseguir transmitir para vocês a mensagem e que vocês vão mandar para mim suas dúvidas, as suas sugestões, também por meio de uma mensagem por meio da internet, tá? As primeiras formas de comunicação entre pessoas que estudavam em grandes distâncias eram realizadas por meio de documentos escritos, entregues por mensageiros que seguiam viagem a pé. Então, você tinha uma realidade antiga, nós vamos colocar a realidade lá da era medieval, por exemplo, onde um determinado grupo, um pequeno grupo que tinha acesso à educação, por quê? Porque sabia ler e escrever, conseguia mandar cartas para pessoas que estavam muito distantes dele. Então, essas cartas iam por meio dos mensageiros. Então, você consegue perceber que na Idade Média, por exemplo, as pessoas que conseguiam se comunicar em longas distâncias eram pessoas mais privilegiadas. Por quê? Porque elas sabiam ler e escrever. Então, quando você tem essa fase de transição da Idade Média para a Idade Moderna, onde começam a surgir as fábricas na Revolução Industrial. Para quem não sabe o que é a Revolução Industrial foi uma fase
na Europa, especificamente na Inglaterra, que você começou a ter muitas indústrias, as pessoas começam a sair do campo e vão para a cidade em busca desses empregos, em busca dessa fonte de renda. Muitas delas chegam na cidade e não conseguem emprego, as que conseguem trabalham muito e têm pouquíssimos direitos ou quase nenhum. Então você tem nessa realidade as mulheres, as crianças e os homens trabalhando, todos eles trabalham de maneira igual. Você tem as crianças tidas como pequenos adultos porque elas desempenham funções tão pesadas e tão sofridas quanto os adultos e recebem também pouco. Então você tem o homem recebendo X, a mulher recebendo menos e essa recebendo bem menos ainda. Então são realidades onde as pessoas saíam das suas vidas no campo, iam em busca de oportunidade de trabalho, iam para esses centros urbanos. Porém, elas não tinham um salário muito bom, moravam longe dos seus empregos, também nas suas casas não tinha saneamento básico, que é água encanada, esgoto encanado, não tinha essa sanidade, não tinha esse acesso sanitário. Então, era muito comum que as pessoas vivessem doentes, elas viviam em condições muito ruins, tá? Então, quando você tem esse início dessa industrialização, o meio de comunicação ele passa a sair somente da carta, somente daquela parte escrita, e ele pode agora ir para a parte de telefone, não digo telefone celular, tá? Telefone normal. Esses que vocês já devem ter visto na casa da avó de vocês ou até na casa de vocês mesmo, porque hoje em dia tem sido cada vez mais raro você ter um telefone em casa sem ser o celular, né? Enfim, então você tem os telefones, você começa também a ter os rádios, que são meios de comunicação, que você começa a transmitir informações por esses rádios, e isso acaba se disseminando por todo o mundo, tá? Então, as primeiras formas de comunicação entre pessoas que estavam em grandes distâncias eram realizadas por meio de documentos escritos entregues por mensageiros que seguiam viagens. Passando ainda para a página 46, nós temos essa parte aqui, vou botar minha imagem aqui para baixo, que chama-se meios de comunicação no mundo. Quando a gente fala sobre esses meios de comunicação no mundo, a gente tem esse uso ainda das cartas para longas distâncias lá na Idade Média. No final do século XIX, houve um advento das telecomunicações em massa. Primeiramente com o telégrafo, e depois com o telefone e rádio. Então, primeiro você tem o telégrafo, que é um meio de comunicação, depois você vai para o telefone e também depois você vai para o rádio, que são meios que você vai fazer com que a sua mensagem seja transmitida para um número considerável de pessoas, tá? Esses meios de comunicação transmitiam informações sobre os acontecimentos e auxiliavam na organização social, na escola e na segurança militar de determinados territórios. Então, aquela comunicação, ela não era somente para você conversar com alguém, era para você transmitir informações que podiam ser usadas até de cunho militar, para você proteger aquela região. Com a expansão da industrialização, a necessidade de maior rapidez nas comunicações houve. Então, quando você tem esse acesso à industrialização e essa expansão da industrialização, a necessidade de uma forma de comunicação, ela surge, tá? Então, você desenvolve sistemas, você também desenvolve transmissões de informações e serviços. Já no século XX, que foi o século passado, a televisão ampliou a comunicação. Então, antes você tinha o meio de comunicação que era a carta, você passou para ter o telégrafo, depois o telefone, depois o rádio e agora a televisão. Eu vou continuar a explicação na próxima aula, tá? Só um minuto.